Estou mais uma vez nessa estrada, só que dessa vez o senhor não pôde vir. Inúmeras vezes estivemos nessa velha estrada para espairecer a cabeça, como o senhor mesmo dizia. Batemos papo, testamos nossos velhos carros, apreciamos a natureza, demos muitas risadas e pude escutar suas inúmeras histórias. E para falar a verdade, mesmo que muitas vezes repetidas, eu amava escutá-las. Para mim, eram verdadeiras viagens no tempo, e quando eu me dei conta, o senhor já não as podia mais contar. A vida é mesmo muito estranha, e nessas horas percebemos o quão curta é. O tempo passou rápido, e seguindo a lei da natureza, a lei natural da vida, o senhor se foi. Eu jurava que iria demorar mais um pouco para isso acontecer, porém, de repente, o meu querido avô não estava mais aqui comigo. O senhor nos deixou em dezembro, mas ainda vive em cada um de nós, com seus bordões e piadas, ensinamentos e trejeitos, e mais do que isso, o Senhor vive em cada um de nós porque foi um excelente homem, um excelente pai, um marido maravilhoso para minha avó, um grande amigo, irmão e para mim, o melhor avô do mundo. Como eu estou aqui nessa estrada e não posso mais ouvir de você suas histórias, eu vou tentar fazer a vez, e eu mesmo tentarei contá-las, de um jeito um pouquinho diferente. Meu avô nasceu em 22 de novembro de 1935, em uma fazenda chamada Mandaguari, que fica ali entre as cidades de Colina e Jaborandi. Mas pela burocracia da época, foi registrado apenas 7 dias depois, lá para o dia 29. Filho de Joaquim Pereira, nascido em Lamego, Portugal, em 1907, e Amélia Nespoli, nascida em Colina, em 1908, teve 6 irmãos. Tio Jaime, tia Cida, né, que chamava Maria Aparecida, o tio Oscar, tia Zélia, Osvaldo e o tio Rubim. De família simples, trabalhou desde cedo na lavoura com seu pai e seu irmão mais velho, o Jaime. Ele colhia arroz para depois bater os ramos, né, e fazer o beneficiamento, colhia mamona, quebrava o milho para colher no outro dia, ajudava o pai a cortar madeira para fazer os dormentes para a estrada de ferro, dentre outros trabalhos braçais. Na infância, estudou no Colégio Lamounier de Andrade, na cidade de Colina. Era bem travesso e desde criança zoava com todo mundo. Era querido pelos professores de biologia, matemática, educação física, que ele já me falou o nome algumas vezes, mas infelizmente eu não lembro. Jogava no time de futebol do colégio. No futebol de campo, atuava como meia. Já no futebol de salão era goleiro, e um bom goleiro por sinal. Por ser peça fundamental do time, usava isso como moeda de troca quando arrumava encrenca com alguns professores de outras matérias. Contava muitas histórias de sua infância e as brincadeiras nas praças com os amigos. Futebol com bola de couro, que batia o tento na testa ao cabecear e deixava o vergão. Guerra de foguete na praça, até o dia que entrou um foguete no paletó do amigo. Bailes nas fazendas, roubar fruta nas casas dos vizinhos. Tem até uma situação engraçada na qual eles planejaram entrar na casa dos Paro, que é uma família rica da cidade. A ideia era entrar enquanto os donos iam com as mulheres para o cinema, mas deu tudo errado, pois naquele dia, bem naquele dia, o projetor do cinema deu problema e os donos da casa voltaram antes da hora. Meu avô e seus amigos precisaram ficar em cima da árvore escondidos até tarde da noite, quando os donos foram dormir. E o que é o pior, ao chegar em casa, o seu Joaquim, o seu pai, né, estava esperando com a cinta para resolver o problema e acabou dando uma surra nele. No ginásio, conheceu seu grande amor, minha avó Shirley Marim. Eles se apaixonaram, namoraram, se casaram, se tornou o genro mais querido da família. Levou várias vezes a sua sogra, a minha bisavó Nair, para passear na praia. Mesmo trabalhando fora da cidade, sempre foi um marido fiel. Permaneceram juntos até quando a minha avó partiu em 2004. Eles tiveram 3 filhos. A primeira foi a minha mãe, Sheila. O do meio, meu tio Beto. E a caçula,
a minha tia Beth. Ainda em Colina, trabalhou de engraxate. Trabalhou também levando encomendas para serem despachadas no trem. Era meio que um serviço dos Correios na época. Foi um grande alfaiate. Tomava conta também do som da praça naquela época. Na juventude, dia 1º de março de 1961, conseguiu um emprego no Unibanco, na cidade de Colina. Trabalhou alguns anos como contínuo, quando apareceu uma oportunidade dentro do próprio banco, no setor de auditoria. Ele estudou bastante, se esforçou muito, e mesmo não possuindo nenhuma formação acadêmica, conseguiu a vaga de inspetor do Unibanco. Nessa época, ele já era pai e tinha que deixar a família para viajar para São Paulo todo domingo à noite. Por muitas vezes, poderia ser mandado para outros estados, ficando 15, às vezes 20 dias longe da família. Mas quando chegava, fazia questão de curtir o pouquinho de tempo que tinha com a esposa e com os filhos. Sempre dizia a mim o quanto a solidão do hotel era dolorosa para ele e o quanto era necessário fazer aquilo para poder dar um pouco de conforto para a família. Junto com o grande esforço da minha avó, conseguiram construir uma boa casa. Tinham um bom carro para passear e sempre quando dava nas férias, iam para Bertioga, na colônia de férias do Sesc, na qual renderam muitas boas histórias. Trabalhou na auditoria do Unibanco por muitos anos. Era conhecido por fazer parte dos inspetores mais respeitados que o Unibanco teve na época. Conheceu alguns nomes importantes, como Zé Vasconcelos, Jair Rodrigues e outros famosos que agora não me lembro. Se aposentou no ano de 1984, mesmo ano que saiu do Unibanco. Na época, houve uma questão interessante. Ele recebeu uma promoção no emprego, na qual iria passar a ser gerente dos inspetores, mas precisaria morar na cidade de São Paulo. A minha avó, na época, foi contra, e ele acabou realmente deixando o banco. Em meados de 1980, já aposentado ou próximo de se aposentar, por influência do meu tio Beto, começou a estudar música. Aprendeu a tocar saxofone e realizavam trabalhos com as crianças da fanfarra. Nessa mesma época, investiu em aparelhagem de som e colocava som para shows e comícios aqui em Barretos e na região. Uma questão interessante é que, posteriormente, quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, por influência do meu avô, eu quis aprender a tocar sax. Fiz alguns meses de aula e, infelizmente, não foi para frente, né? Não tinha o mesmo dom que ele. Em 1985, ele começou a trabalhar como encarregado num supermercado chamado Zuca Serve. É um mercado de pequeno porte aqui em Barretos. Ele contava que descobriu que o gerente do supermercado estava roubando no mercado e que chegou a brigar com o dono ao informar isso a ele. Ele saiu do mercado em março de 86, quando disse ao dono que se continuasse assim o mercado iria falir. E não é que meu avô estava certo e o mercado faliu alguns anos depois? Em abril de 86, entrou para trabalhar na Cerealista Barretense como gerente. Ele ganhava 876 cruzados, salário bom para a época. Foi então que seu amigo de longa data, chamado Vitor Gasparini, entrou em contato com ele dizendo que o Banco Itamaraty estava precisando de um bom inspetor e que ele havia indicado para a vaga. Eu comentei sobre o valor que meu avô ganhava porque aconteceu algo muito engraçado com relação a isso. Na entrevista de emprego, após meu avô dar aquela bela aula sobre compensação e câmbio monetário, o banco lhe fez uma proposta para ser inspetor pleno, com um salário, pessoal, de 5.700 cruzados, quase 7 vezes o que ele ganhava na Cerealista. Ele ainda teve a audácia de dizer, mas esse valor é só inicial, né? Eu sempre amava e dava risada quando ele contava essa história. Ele permaneceu no Banco Itamaraty até final de 89, quando já cansado de viajar e querendo ficar mais com a família, fez o acerto com o banco e dedicou-se mais aos seus hobbies. Viajar com a família, tocar sax, trabalhar na prefeitura tocando sax, pintura, dentre outras coisas. Meu avô ainda conseguiu a proeza de trabalhar na prefeitura de Barretos como músico da banda municipal. Passou no concurso público para a vaga de músico, fez a prova com o renomado maestro de Tatuí e aposentou-se em meados de 2005,
conseguindo aí a sua segunda aposentadoria. Lembrando, ele já era aposentado pelo banco. Ele trabalhou na banda municipal de Barretos até um pouco depois dos anos 2005, ano que ele se aposentou. Ele foi voluntariamente a várias apresentações, nas quais eu tive o prazer de estar junto. Ainda falando de música, ele tinha o dom de tocar, e mesmo com suas mãos um pouco deformadas por conta do reumatismo, era capaz de tocar muito bem. Tinha um conhecimento de teoria musical impressionante, e sabia desenhar e escrever partituras como ninguém. De uma partitura de um instrumento, por exemplo, ele transpunha para vários outros instrumentos de uma orquestra inteira. Até hoje não sei como ele fazia isso. Eu só ficava horas vendo ele desenhar aquelas notas musicais que no final pareciam que eram feitas pelo computador. Era realmente impressionante. Ele cedia depois ele transpunha essas músicas e depois cedia todas essas partituras para a Sinfônica aqui de Barretos. Ele sempre foi apaixonado por coleções, colecionava de tudo, desde figurinhas de álbuns, selos postais, fotos de portais de cidades, etiquetas de roupa, cédulas e moedas, onde muita ou a maioria dessas coleções eu teria o prazer de preservar e um dia mostrar aqui para vocês do canal. Meu querido avô venceu várias batalhas na vida. Trabalhou duro na infância, passou dificuldades e muitos momentos difíceis em sua vida inteira. Mas sempre foi uma pessoa muito honesta e correta. Teve diversas oportunidades de se dar bem com fraudes e propinas dentro do banco, mas sempre dizia que dormir com a consciência limpa não tem preço. Eu convivi muito com ele, principalmente após o falecimento da minha avó, que ocorreu em 2004. Nessa época eu prometi ao meu avô que seria sua bengala, estaria sempre com ele, e assim o fiz. Acho que consegui cumprir a promessa, e tenho certeza, foi uma honra cumprir essa promessa. Meu avô sempre foi um grande amigo. Junto com a minha avó, me levou para conhecer a praia, conhecer a Basílica de Aparecida do Norte, me ensinou a dirigir o Monza na estrada do frigorífico aqui em Barretos. Eu tinha 14 anos na época, totalmente errado, né? Os dias de hoje, pelo amor de Deus. Ele me ensinou alguns macetes da vida também. Dizia de maneira descontraída que o mundo era redondo igual um chinelo. Quando era para guardar segredo, ele dizia a frase bico de siri. Ou quando algo dava certo, dizia que entrou justo igual boca de bode. Eram muitos bordões e apelidos que vão ficar guardados aí no coração. Por ser bem cuidadoso e estar sempre ao seu lado, ele me deu diversos presentes. Dentre eles, várias coleções de selos, figurinhas, moedas e cédulas. Me deu de presente também o Monza e o Opala, na qual conservo com muito carinho, e que vocês já puderam conhecer em alguns vídeos. Me ensinou o valor das coisas e não o preço que elas têm. E mais do que isso, junto com a educação dos meus pais, que os meus pais me deram, me ensinou a ser homem e ter princípios que são inegociáveis. Nesse um mês ou mais de sua partida, eu tentei fazer uma homenagem à altura, mas nada que faço vai estar à altura do que o senhor foi para mim. Avô, seguiremos lembrando com muito carinho do senhor, com muito respeito e admiração. Sabemos que às vezes a saudade vai bater e a voz vai embargar um pouco, mas a vida segue e fico muito feliz e honrado de ter tido o senhor como avô. Já lhe disse várias vezes e repito, te amo muito, vô. Obrigado por tudo. Até breve. E a terceira? Quarto.
Será que o senhor conheceu meu avô por parte de mãe, o Cleibe Chaveiro? O senhor conheceu o Cleibe, que tinha lojas Cleibe aqui em Barretos? Chaveiro também. Chaveiro. Mexia com máquina de... Era ele que mexia com máquina de escrever? Máquina de escrever. Máquina de escrever. Nem Colina tinha alguma coisa? Não, Colina Não, não. só- Eu conheci o cara que tinha aquela coisa de máquina de escrever. Eu conheci. Aqui em Barretos. Mas aqui em Bahia, mas eu não tinha amizade assim não, entendeu? Mas o senhor chegou a conhecer ele, então. Eu viajava muito, entendeu? Não ficava em Barretos quase, né, vô? Quando eu ficava em Barretos era de sexta, sábado, domingo, às vezes só sábado, domingo. Domingo, meio-dia eu saía para viajar. Pô, daqui a pouco vai ter um churrasquinho ali pra gente, hein? Ganhei o mérito já. Esse aqui, Nem com o cu dos outros. que ano é esse aqui? Ele tá novinho, 1960, vô. pai. Hã? 1960. 60. Novinho, cara. Tá merda. Ele Tá bom. vende esse aqui? Acho que não, hein, vô. Esse aqui eu não. Esse aqui. não, esse aqui era do vô dele, ué. Que jeito que vai vender? Ah, é? Esse tá na família já. Como é que era o nome do seu avô? O meu avô chamava Jean também. Jean Cleibe, vô. Não, o meu avô chamava Yannis, aí traduziram para Jean. E o Cleibe é o da minha mãe, aí juntou os dois vô, ficou Jean Cleibe. Ah, entendi, desculpa. Eu não conheci, não. Jean, você quer fazer as honras? Não, pode pôr. Onde é que você vai? Põe aqui, chega. Eu vou tentar, vô. Não vai lá, não, vai. Calma aí, tá. Segura aqui. E aí, vô? E a viagem? Tudo certo? Tá meio tenso, vô? Não. Se acabar a hora que nós vamos a pé. Olha só. Nós chegamos na cidade. Olha que maravilha, vô. Tem o estacionamento do Arraial aqui do Santo. 20 chácaras de 1000 metros. O problema é que aqui eu acho lá? que aqui não tem nem imposto. Esse que é o problema. Aqui é Ibitirama? É. Tem um carro ali, ó. Dois carros. Já é alguma coisa. Nossa senhora, cada coisa velha que tem aqui. Não, maravilhoso é as casas, né? Antigas, né, vô? Será que aqui sai na rodovia? Olha o armazém. Perguntar aqui, né? Coitadinho. Nem flor não tem, ó. Secou tudo. Agora também não é muito época também, não, né? Falta uns trem velhinho, vô. O câmbio tá macio, hein, vô.
plantação, vô? Do quê? O quê? Do que é essa plantação? De goiaba? Não sei. Onde é que você tá indo? Vô, tô gravando aqui pra nossa viagem. Vou fazer um resumo da nossa viagem. Nós foi pra Monte Alto, certo? Depois de Monte Alto, nós tentamos ir pra Taiaçu, mas a caminho é por terra. Aí nós entramos, Aí nós fomos pra Jabuticabal, mas via, como é que chama o lugar lá? Ibitirama. Ibitirama. É uma cidade pequena. Cidade pequena. Deixa pra lá, mas pequena já é um elogio. Aí depois nós viemos em Itaiaçu buscar Linchorra. Linguiça Cudiguim. Cudiguim. No Cudiguim nós passamos Taiaçu. E Como é que chama essa cidade? Taiúva. Essa foi a primeira terra que Dom Pedro descobriu, foi Taiúva. De tão antiga que é. Tão antigo que me falaram isso aí. Dom Pedro esteve aqui. De tão velha que é. Tão bem que é. E o resumo do carro aqui, vô? O que o senhor tá achando do... Deu um banho de 10-0. Ficou bom? Nossa. E os cálculos do combustível? Nós tivemos que fazer uma parada não programada, né? Pra colocar a gasolina a mais, né? Porque nossas contas de quilometragem Tava meio por fora. furada. Então nós estamos aqui agora, já retornando, né? Pra rodovia. Na rodovia Luiz, Faria Lima, né? Na verdade. Faria Lima. Faria Lima. E via Bebedouro. Exatamente. Bebedouro Barreto. Então, É isso aí. vamos lá. Tirou de lá, né? Não. É muito, hein? Olha o tamanho disso aí. Senta lá, vô. Não. Senta lá, ué. Você notou, Renan? Ó, que legal. Coisa linda, né? Show, né, vô? Isso aí. Nossa, lindo, lindo, lindo. E aí, Renan? Aí, vô! Passar pra aqui daí toca, né? Pode ir. Ele tá em quarto aí, né? Quarto. Eu não sou de correr não, viu, Renan? Ah, de passear. É só. Você viu o alinhamento da direção que tá certinho também? Certinho. Tá puxando pra lado nenhum não, né?